Agradecer a Ele. Senhor, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos agradecidos, Senhor, a Ti, por todo o Teu favor, a Tua bondade, a Tua benevolência sobre nós. E nesta noite, Senhor, eu me prostro mais uma vez diante de Ti, me coloco, Senhor, totalmente disponível ao Teu Espírito Santo. Senhor, que eu possa esvaziar-me de tudo de mim, Senhor. Tudo aquilo que eu tenho, que Tu possas, Senhor, preencher com a Tua presença. Que os meus lábios, a minha memória, o meu coração, tudo, Senhor, venha fluir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Repreenda, Senhor, todo espírito contrário. Tudo aquilo, Senhor, que queira tentar, Senhor, impedir, Senhor, que a Tua palavra venha agir em nossas vidas, Senhor. Nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Toma o Teu lugar aqui em cada coração. Que seja, Senhor, um terreno fértil, Senhor, para que nós possamos receber a Tua palavra e ela produzir em nós aquilo que Te apraz, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Essa noite, irmão, nós vamos pregar lá em cima, vamos ouvir a palavra em Gênesis 35, versículo 1. Se todos acharam, já vou ler, porque hoje nós temos Santa Ceia e o horário já é o quê? Umas 7 e pouca, né? Então, todos acharam? Amém. O texto de Gênesis 35, 1 diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Eu creio que todos aqui já leram essa passagem, já leu a história de Jacó, já conhece um pouco da história de Jacó. E o que nós podemos ver aqui, talvez, é que nesse período, Jacó estava passando um momento muito difícil na vida dele. Não é diferente de nós. Nós, às vezes, né, temos nossas dificuldades, nossos momentos. E foi exatamente nesse momento, exatamente nos momentos de dificuldades que nós temos na vida, exatamente nas nossas adversidades, é que nesse momento é que Deus encontra uma oportunidade para mudar a nossa vida. No caso aqui, foi a oportunidade que Deus encontrou para mudar a vida de Jacó para sempre. É nos momentos mais difíceis que o nosso Deus, Ele sempre nos revela para nos confortar, para nos dar uma experiência com Ele. É sempre no momento da dificuldade, na nossa fragilidade, é que Deus vem, Ele se revela para nós, às vezes através da palavra, às vezes através da vida de alguém, mas ou Ele próprio falando diretamente com você, ministra na sua própria vida, no seu coração, mas Ele não perde essa oportunidade de estar nos confortando e nos ensinando, nos dando uma experiência nova com Ele. Mas para que a bênção de Deus se manifeste na nossa vida, assim como manifestou na vida de Jacó, ele teve que obedecer. Então eu dei um título a essa palavra: As 4 ordens de Deus para Jacó. Essas 4 ordens de Deus para Jacó foi algo que, para acontecer, ele teve que obedecer. Mas quais foram essas 4 ordens que o Senhor deu? Se nós lermos ali no versículo, Deus diz assim: primeira ordem, levanta-te. O que Deus quer dizer com isso? Levanta-te. Deus quer uma nova postura. Deus queria uma nova postura de Jacó. E hoje o Senhor está falando, pelo menos falando comigo, que Ele quer uma nova postura, talvez na minha vida, em alguma área,
na sua vida em alguma área. Jacó, ele não estava prostrado fisicamente naquele momento, mas ele estava prostrado praticamente espiritualmente ele estava prostrado. Naquele momento, para ele era um momento de muita dificuldade. E Deus não queria ver Jacó naquele estado, assim como nós. Senhor, muitas vezes nós nos prostramos diante das dificuldades, muitas vezes nos prostramos diante de desafios que vêm, de gigantes que aparecem em nossas vidas, não é diferente. E muitas vezes nos prostramos. Mas o que Deus quer fazer conosco, assim como Ele fez com Jacó, Ele não quer que nós nos prostremos diante da dificuldade. Deus nos quer como um valente soldado na guerra. Deus nos quer pronto para pelejar aquelas pelejas que Ele colocar. Porque Ele é o general, Ele que vai à frente das pelejas. Mas nós, como soldados, não podemos desanimar. Não devemos nos prostrar. Levanta-te. O que quer dizer isso? Esforça-te. Tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Não deixe as circunstâncias da vida baixar a sua cabeça. Isso é a postura que o Senhor quer de nós. De mim, de você. Eu creio que cada um de nós tem uma dificuldade. Cada um de nós tem um que Deus está falando. Levanta-te. Muda a sua postura. Faça algo diferente em direção a essa situação que você está passando. Essa foi a primeira ordem de Deus. Levanta-te. Muda a sua postura. Veja as coisas de outro ângulo. E me obedeça. E faça. Vai que eu sou contigo. Vai, eu sou contigo. Ele está falando. Esforça-te. Vai, levanta-te, esforça-te. Vai que eu estou contigo. A segunda ordem que o Senhor deu a Jacó. Vamos lá, levanta-te, depois sobe a Betel. O que quer dizer vai até Betel? O que Deus quer falar com isso? Deus quer que Ele quer nos dar uma direção. Betel significa casa de Deus, ou seja, o lugar onde Deus escolheu para nos encontrar com Ele. Betel pode ser aqui. Mas Betel pode ser lá na sua casa. Pode ser Betel, de repente, dentro do seu carro, num momento de dificuldade. Mas Betel é o lugar que Deus quer nos dar direção. Como assim? Para que a bênção de Deus se manifeste, temos que estar atentos à direção que Deus nos dá. Quando estamos na direção de Deus, por mais espinhoso que seja o caminho, podemos ter a certeza que a vitória é garantida. Amém. Podemos ter certeza que a vitória vem de Deus, é certa. A vitória é certa. Betel é o lugar de intimidade com Deus. Betel é o lugar de adoração ao Senhor. Betel é o lugar onde nós podemos nos derramar a nossa alma diante de Deus. Amém. Em Betel, a gente se prostra diante do Deus Altíssimo. Em Betel, o Senhor tem liberdade, nós temos intimidade de colocar nossa alma diante do Senhor, derramar nossas dificuldades, nossas aflições. É em Betel que nós falamos com Deus e Deus vem e fala conosco. É em Betel que Ele vem e tem intimidade conosco. Aleluia. É em Betel, nós precisamos estar em Betel. E é lá que Deus quer nos dar a direção. Então, quando estamos perdidos em relação a qualquer coisa na nossa vida, corre para Betel. Foi assim que Ana fez. Amém. Ana estava angustiada, ela tinha um grande desejo de ser mãe. Ela correu para Betel, se prostrou diante do Deus Altíssimo, colocou a alma dela diante do Senhor, derramou a alma dela para o Senhor, e o Senhor veio e trouxe o refrigério para ela e abençoou a vida dela. Tem Asaf também, eu estava lendo o Salmo 73 hoje, e
Eu vou contar aqui um testemunho que eu tive na minha vida semana passada, na quinta-feira passada, que o Salmo do 73 falou muito comigo também, e Asaf também me fez isso. Não sei se, eu creio que todos sabem aqui qual é a história, que ele desejava as coisas que os ímpios tinham e ele não tinha, e aquilo foi tomando conta dele. E ele fez o quê? Só depois que ele foi para Betel, se prostrou diante de Deus, é que ele foi entender tudo que estava correndo. Para onde que os ímpios iam, o que ia acontecer. Mas foi em Betel. Ele teve que derramar a alma dele lá diante de Deus. E o Senhor então falou com ele. Então, lá em Betel, no Betel da sua vida, meu Betel eu tenho, você deve ter o seu também na sua casa. O nosso Betel talvez seja o nosso próprio coração para Deus em alguns momentos. A gente não pode ajoelhar, não pode, mas nós temos o nosso Betel, que você ora em silêncio e fala com Deus naquele momento, e o Senhor te responde. Então, o Betel é o lugar de direção. Está sem direção? Está atribulado? Está preocupado? Não sabe o que fazer em determinadas coisas que vêm em direção a nós? Corra para Betel. Derrama sua alma diante de Deus, que a direção vai vir, porque Ele é fiel. Deus é fiel e Ele vai dar a direção, com certeza. Ele vai ministrar no seu coração, Ele vai se revelar a ti, porque você está tendo uma intimidade com Ele, e Ele vai se revelar. Esse foi a segunda ordem do Senhor para Jacó. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou falar sobre a experiência que eu tive